No domingo passado, nós iniciamos a exposição da carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós caminhamos a passos lentos, o versículo 1 e versículo 2. Muito bem, hoje um pouco mais lento, caminharemos no versículo 3, buscando conhecer um pouco melhor a palavra do nosso Deus. Deixe aí a sua Bíblia aberta, segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Fizemos uma introdução no domingo passado, talvez seja importante recordarmos alguns pontos. Paulo está escrevendo essa segunda carta, das 4 que ele escreveu, talvez essa seja a terceira. Paulo está escrevendo a uma igreja que está se distanciando do Evangelho, uma igreja que está se apegando a novos apóstolos, alguns comentaristas chegam a chamar de superapóstolos, que tinham aí gabaritos maravilhosos, conhecedores da lei, judeus, e descendentes de uma etnia aí, talvez de grandes conhecedores da Torá, e esses homens estão se aproximando da igreja e estão trazendo um evangelho diferente, estão focalizando neles mesmos as maravilhas do evangelho, e o povo está extremamente entusiasmado com os dons, com os talentos, com tudo aquilo que eles estão fazendo e promovendo diante da igreja. Em detrimento a isso, Paulo está sendo colocado de lado de forma agressiva até. Está sendo questionada a autoridade apostolar de Paulo. Paulo que é o fundador da igreja. Ele, Timóteo, Silas, fundadores dessa igreja, agora estão sendo questionados, porque Paulo é um apóstolo de sofrimento. Paulo é pobre. Paulo não tem nenhum destaque, nem mesmo na sua oratória, nem mesmo nas condições que ele se apresenta. Quando ele escreve em força. Mas quando ele está presente, ele é muito fraco para falar, ele não traz a imposição daquilo que ele escreveu. Está sendo colocado como um apóstolo fraco, como alguém incapaz de trazer, de certa forma, essa referência da palavra de Deus para o seu povo. E é nesse sentido que Paulo vai responder a esses questionamentos, a essa igreja, que precisa entender que a questão apostolar, que a questão do chamado do Senhor não está ligada às qualificações que ele ou porventura qualquer outro possa ter. Então ele vai trazer a clareza de quem é Deus, a clareza do que é o Evangelho, a repercussão do Evangelho na vida apostolar, que é fraqueza, que é sofrimento, que é renúncia. E ele trabalha durante toda essa carta, de certa forma, trazendo a repercussão do Evangelho na vida da igreja, como também na vida apostolar. Nós podemos observar Jonathan Edwards, nas Afeições Religiosas, quando ele vai falar sobre o conhecimento de Deus, conhecer a Deus, ou conhecer o Evangelho, ele tem uma frase interessante que diz assim: o verdadeiro conhecimento de Deus não é como o de alguém que conhece o mel por ouvir falar, mas como aquele que o provou. A ideia de provar o conhecimento de Deus, ela não é simplesmente uma ilusão ou uma abstração. Nós conhecemos a Deus exatamente por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele se mostra habitando no meio do seu povo e na crença verdadeira de que a sua palavra é autêntica, é absoluta e é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós bem observamos também um pouco no domingo passado que a abertura da carta de Paulo já sinaliza que tem um problema sério. Às vezes, quando fazemos a leitura aqui de 2 Coríntios, aí, sem tomar um pouco do contexto que é feito de abertura na primeira carta de Paulo aos Coríntios, aos Romanos, aos Gálatas, nós às vezes achamos essa abertura aqui, esse prefácio, essa saudação bem comum, mas não é.
Nós bem observamos dentro desse contraste que já se observa uma certa rusga mostrada na própria saudação aqui do apóstolo dele com a igreja. Mesmo na primeira carta aos Coríntios, ele vai fazendo algumas saudações, tratando de alguns problemas. Aqui, porém, a oração e a ação de graças está sendo confrontado, né? A oração de ação de graças está faltando. Aqui ele está trazendo a ideia de substituir ações de graças pelos dons da igreja, por aquilo que a igreja faz. Ele substitui isso pelas bênçãos de Deus. E é proposital. Paulo substitui isso porque ele quer trazer a ênfase exatamente naquilo que os coríntios precisavam entender. A ênfase na participação da igreja nas aflições de Cristo. Da participação da igreja nos sofrimentos. Aqui, a bênção é colocada aqui como resultado daquilo que Deus faz e do reconhecimento daquilo que Deus faz, a igreja responde diante de qualquer circunstância em louvor e em adoração ao Senhor. E essa é a natureza apostolar. É isso que Paulo está querendo colocar. Esse é o ministério que Deus o chamou. Essa é a funcionalidade dele como liderança. É assim que funciona o resultado da salvação. Quando a salvação nos alcança, ela já nos conduz a essa condição de miséria, de sofrimento, de luta por nós mesmos, mas de graça, misericórdia e vitória mediante a ação de Cristo em nossas vidas. Para Ele é vitória quando perdemos. Para Ele é vitória quando Ele é açoitado, quando Ele é acusado injustamente, quando Ele sofre injúrias, quando Ele sofre fisicamente. E isso é motivo de gloriar-se no Senhor, porque Ele entende que esse caminho é o caminho do discípulo de Cristo. Foi assim que Cristo viveu. Esse foi o ministério do Senhor. Então aqui Paulo desvia a atenção dos dons concedidos à igreja, de todos esses tópicos, de ações de graça por aquilo que o próprio Deus concedeu a eles. Ele tira o foco das bênçãos e traz o foco no abençoador. A igreja perdeu um pouco o foco, está olhando demais para as bênçãos, está olhando demais em decorrência disso, desses benefícios dessas bênçãos, e está se esquecendo do fundamento que é aquele que concede, daquele que é o doador de toda a bênção. E ao mesmo tempo que ele fala de tudo isso, ele está falando desse consolo e salvação que é concedido diante de tudo isso. Quando a igreja entende esse ministério, esse sofrimento, ela é capaz de consolar. Ela é consolada pelo Espírito, ela é consolada pelo Senhor. Assim como o Pai consolou o Filho, nesse consolo do Filho nós somos consolados também e consolamos uns aos outros diante daquilo que o próprio Deus tem feito no ministério apostolar e na vida da igreja. Então ele está contrariando essa tendência dos coríntios de medir as coisas, inclusive o próprio apóstolo, não pelo próprio evangelho, mas pelos carismas, mas pelas demonstrações externas, aquilo que eles avaliam que necessariamente é superior, e não necessariamente aquilo que espelha o caráter de Cristo, aquilo que espelha o ministério de Cristo, ou até mesmo o corpo como marca de sofrimento por causa do evangelho de Cristo. Eles não estão entendendo isso. Por isso o apóstolo está trazendo toda essa ênfase. E Paulo aqui no uso do plural, quando ele fala dos apóstolos, ele está trazendo uma ideia clara dessa experiência que os apóstolos deveriam partilhar. Uma experiência de sofrimento. No decorrer da carta podemos observar o contraste. Enquanto os superapóstolos não sofrem. Super salários. Salários que Paulo vem falar que deveriam ser utilizados na própria ajuda às igrejas na Ásia, na Macedônia e todos os outros lugares ali na circunviança. E ali deveria já Paulo como missionário caminhando assim, ele entende essa competitividade exatamente pela valorização dessas características externas que estavam distanciando a igreja do genuíno evangelho. Então, de certa forma, nós encontramos aqui a teologia de toda a carta.
O conforto paternal de Deus é sempre dado somente àqueles que estão em fraqueza e em aflição. Isso é uma máxima que Paulo vem colocar aqui. O consolo, a aflição, e em meio à aflição, a bondade de Deus alcançando, até mesmo a alegria, é um conforto que é recebido diante daquele que é salvo e que vive para a glória do Senhor em fraqueza. Porque em si não há nada que possa agradar a Deus ou servir adequadamente à igreja que não esteja em Cristo, que não esteja em sua graça e misericórdia. Portanto, Paulo quer lembrar aos coríntios que o dom final do conforto não é dado pela realidade das qualidades pessoais, mas sim mediante o sofrimento. É como se o sofrimento fosse a prova clara que o apóstolo deveria passar, que testificasse claramente a sua dedicação, o seu uso para a glória do Senhor, e o resultado disso, a glorificação do Senhor e a alegria deste que passou por isso. A igreja de Corinto havia substituído o Criador pela criatura. E nisso, ela caiu em idolatria. Já pensou? Você começa a adorar, ou você começa a engrandecer as bênçãos que Deus promoveu no meio da sua igreja, que Deus promoveu você, e você deixa de adorar a Deus. Deixa de reconhecer que Ele é o Senhor. Deixa de reconhecer que a salvação vem dEle. Deixa de reconhecer que a capacidade para fazer tudo isso é dEle. E quando você enfatiza nesse resultado de bênção, nesse resultado, você começa a acreditar que as coisas acontecem de conformidade com a sua capacidade, com a sua piedade, com a sua devoção, dedicação. E aí você começa a inverter as coisas, porque não é mais Deus o doador de todas as coisas. Agora é você. É você que pegou tudo isso e fez as 1000 maravilhas. Agora você é a pessoa que pode se destacar diante de todos, porque é por você, é pelo seu meio, é pela sua capacidade que todos são abençoados. Essa é a perspectiva dos superapóstolos. E é exatamente isso que Paulo está quebrando, que está confrontando a igreja. A igreja deveria entender que é a obra salvadora de Deus do ser humano e a sua graça que atua nele, que vai trazer conforto diante das tribulações, dos sofrimentos, que são decorrentes da salvação, que são decorrentes de um compromisso com ele e com seu reino. Não tem apostolado, não tem ministério sem sofrimento. Pode ler. Não tem. Não tem aquele troninho, aquela alegria de sentar lá em cima da igreja e ficar simplesmente vendo as coisas acontecerem. Não, é uma dedicação exclusiva. Por isso Paulo deseja que a igreja seja despojada desses ídolos e volte a adorar o verdadeiro Deus. Volte a entender o verdadeiro evangelho. É agressiva essa questão. Como é que a gente pode ver isso? Eu quero te chamar, eu poderia falar mais alguns pontos, mas entender esse ministério não é uma mera questão aqui para Paulo de palavras que podem ser vendidas. Paulo compartilha de uma fé, ele compartilha de um entendimento, mas Paulo compartilha do próprio corpo. Isso é um forte argumento do apóstolo Paulo que ele usa aqui. O próprio corpo dele tem as marcas de Cristo. Há uma dedicação integral. É o poder do Cristo ressuscitado, que depende do Pai, que faz com que o apóstolo dependa de Cristo. Ele entende essa dependência. Ele entende o poder ressuscitador de Deus, que ressuscita o Filho, que sustenta o Filho, falamos disso no domingo passado, e que também o sustenta. E que ele também é usado por Deus a alimentar, a consolar, confortar, encorajar essa igreja que também pertence a Deus. As palavras de Dietrich Bonhoeffer. Eu tenho comunidade com outras pessoas e continuarei a tê-la somente por meio de Jesus Cristo. Quanto mais genuína e profunda for a nossa comunidade, mais tudo em nós diminuirá. Mais clareza e pureza diante de Jesus e sua obra
se tornarão a única coisa vital entre nós. Temos um ao outro somente por meio de Cristo. Mas por meio de Cristo, temos um ao outro totalmente e por toda a eternidade. Toda a ideia de senso de comunidade ou de relação, seja pessoal, eclesiástica ou qualquer outra coisa, ela perpassa a ideia de estar em Cristo. Ele é quem nos permite fazer qualquer coisa de forma saudável. É isso que vai nos dar o equilíbrio de não passarmos do limite ou deixarmos de atingir o limite adequado. É aquilo que vai nos motivar de forma santa a amarmos uns aos outros, a nos preocuparmos com a necessidade uns dos outros e a não começarmos a medir as coisas de conformidade com os resultados que nós acreditamos que são os resultados adequados. Falamos sobre isso em uma das reuniões da executiva do presbitério, quando pensamos em abertura de novos campos, de novas igrejas. Geralmente olhamos e falamos assim, esse bairro aqui não dá. Esse bairro não tem condições econômicas de manter uma igreja, porque manter uma igreja é muito caro. E eu sempre digo, eu concordo, ele não tem condições eclesiásticas de manter uma igreja, mas ele tem condições espirituais de ter uma igreja. Ele tem condições de ter um povo ali reunido para adorar ao Senhor e da forma mais simples possível congregar e viver a unidade de uma igreja. Mesmo que eclesiasticamente, administrativamente isso não seja possível. Ali deve ter um povo que deve ser cuidado, que deve ter investimento e ali deve se mostrar a graça do Senhor, porque ali também é igreja de Deus. A identidade de Deus e sua bênção. Paulo continua falando sobre isso aqui. A identidade de Deus é muito importante para a igreja de Corinto. Ela está deixando de enxergar isso. É uma preocupação nele que a igreja saiba realmente quem Deus é, o que é a sua palavra e o que é o evangelho. Então Paulo identifica a bênção de Deus, em primeiro lugar, na adoração a Deus e não ao seu resultado. Versículo 3, ele começa, bendito seja Deus. É Deus que é bendito. Distinguir entre a bênção e a ação de graça, nesse caso é importante. Distinção entre dádiva e doador. É possível, é difícil, mas é possível separarmos essas duas coisas, porque recebemos os benefícios de Deus como dádivas somente à medida que reconhecemos e agradecemos o doador. A bênção de Deus que Ele nos concede só é bênção se esta vem no reconhecimento que temos do Senhor. Porque se nós não reconhecemos isso como bênção de Deus, ou não reconhecemos Deus como doador, isso para nós não é uma bênção. Nós não estamos necessariamente, nós estamos invertendo as coisas e nos preocupando com isso. Então, somente quando reconhecemos Deus como doador de todas as boas dádivas, inclusive a nossa existência e a nossa vida, é que necessariamente estamos entendendo a identidade de Deus. É que necessariamente estamos sendo abençoados. A bênção não vem só na dádiva recebida, mas vem nessa relação com Deus, de gratidão, de satisfação, de alegria. Entende por que muitas vezes o desânimo toma conta do nosso coração? Aqueles, lá na igreja, estou meio desanimado, sabe? As coisas não estão acontecendo do jeito que eu queria, sabe? Poxa, eu estou passando uma fase difícil. É verdade. Está faltando entender quem é o Senhor. Está faltando entender o que é o seu evangelho. Está faltando entender o que é igreja. Está faltando entender o que é graça. E a dádiva, que é, entendendo a sua palavra, reconhecer aquilo que Deus dá. Colocar a culpa no sentimento, nas emoções, ou até mesmo nas circunstâncias, não é possível diante do que Paulo está colocando. Você pode estabelecer muitos critérios para que uma igreja seja legal, para que uma igreja seja abençoada. Paulo está contrastando esses critérios exatamente naquilo que Deus revela como característica do povo de Deus e também do apostolado diante do ministério. Isso recai a ideia de fé.
Fé é um relacionamento de comunicação com Deus. É o meio pelo qual cremos e nós agradecemos a Deus, ações de graças por seus dons, por tudo aquilo que Ele tem feito, mas é ao Senhor. Nós não simplesmente nos limitamos a ficar vislumbrados com a grande maravilha que Deus fez. Nós chegamos lá no Senhor. Olha como Deus fez isso. Olha como Ele foi gracioso. Nós somente olhamos de relance para a bênção em si, ou para o resultado esperado por aquilo que foi colocado. E nós automaticamente levantamos a nossa cabeça a olhar para o doador da bênção. Paulo está chamando a atenção. Ele é bendito seja o Deus, diferente das outras expressões de ações de graça ou de abertura, ele está chamando a igreja a reconhecer: bendito seja Deus e Senhor. Por muito tempo a igreja de Corinto foi tentada, claramente, a olhar mais para a bênção do que para Deus, a adorar os dons no lugar de Deus. E isso é idolatria. É difícil imaginar que, em decorrência da própria ação de Deus, isso pode gerar idolatria. Há um reconhecimento daquilo que é feito, mas não há um reconhecimento adequado da pessoa que o fez. Se para mim o que é mais importante é o resultado e não uma relação com Deus, então eu sou um idólatra. Eu sou alguém que me utilizo de uma religiosidade tão somente para alcançar o que eu quero, e não uma relação com Deus que tem uma aliança com o seu povo, que te tirou das trevas e que te trouxe para a luz. Isso é perverter a vontade de Deus, é perverter a sua palavra, é abraçar aí os ideais humanos, os seus próprios critérios, que aqui eram notáveis, né, de retórica, de poderes, de autoridade, de imposição dos apóstolos, mas não havia uma clara devoção à graça de Deus. Não é um entendimento claro de que Deus tem um ato de dar, de abençoar e de se entender que estamos recebendo isso do Senhor. Deus é o doador. O benefício vem dele. Os dons, os talentos e as capacidades. Claro que, não entendendo isso, nós não estamos claramente imaginando o que é uma vida cristã saudável. Então Paulo substitui aqui essa denominação usual aqui, que ele sempre usou, e o Deus de Israel, e o Deus de Abraão. Ele não usa mais aqui. Ele está usando bendito seja Deus. Isso é proposital. Bendito seja Deus, bendito seja o Senhor. Vocês se esqueceram quem é o bendito. Vocês se esqueceram quem é o Senhor. Vocês precisam recobrar a verdade que este que é o nosso Senhor é que é o abençoador. E a razão de toda a vida cristã e da nossa caminhada é em devoção e gratidão a Ele. É possível na caminhada cristã tamanha insensibilidade ou distanciamento da sua palavra, olharmos e não encontrarmos razões para sermos gratos a Deus. Eu vou orar para agradecer pelo quê? Um país miserável como esse? Uma economia dos frangalhos? Situação cada dia mais complicada moralmente? Não tem uma expectativa positiva nem no judiciário, nem no governo, nada que você observa. Onde eu posso ter alguma medida de gratidão diante do Senhor? Porque se olha e se observa tão somente pelos resultados e expectativas que nós mesmos nutrimos de que o Evangelho existe para me fazer feliz. E me fazer feliz é alcançar aquilo que eu quero, é alcançar os meus desejos, é a minha conveniência e é o meu bem-estar. Paulo está falando, pois bem, a sua conveniência como povo de Deus e o seu bem-estar está em servir a esse que é o seu Senhor, esse que capacitou o seu próprio Filho para passar por toda sorte de sofrimento, para que o seu ministério fosse completo. Pois bem, esse é o mesmo Deus bendito, Deus abençoado, Deus separado, para fazer a mesma coisa com você, que é a igreja de Deus. É esse Deus que deve ser bendito, e não seus dons, não seus talentos, não as capacidades, mas sim
a glória de Deus em meio à fraqueza e o sofrimento. Um dos momentos difíceis, recentemente, nessa caminhada cristã, foi diante do sofrimento que meu pai enfrentou, rápida descoberta do câncer no cérebro, e rapidamente aquilo tomando conta do seu cérebro, e a forma como ele veio definhando, e a forma sofrida e trágica da sua morte, me fez pensar, mas Deus, até compartilhei isso com alguns irmãos, precisava tanto para o Senhor ter levado meu pai. Tanto sofrimento. Qual é a necessidade de tudo isso? Um homem que dedicou a sua vida a servir o Senhor da forma mais simples, da forma mais rudimentar, sem nenhum reconhecimento, sem nenhuma recompensa, nem financeira ou qualquer outra coisa. Ele o fez. E assim o Senhor quer levar? Eu sei que parece ridículo da minha parte pensar isso, mas eu confesso diante dos irmãos que isso passou. E eu perguntei isso ao Senhor. Senhor, e aí? E eu me esqueci, diante do sofrimento e da dor, que aquele que o chamou e o comissionou acima de qualquer bem-estar dele ou da sua família, a manifestação da sua glória e do seu poder. E Deus me deu a alegria de até nos últimos momentos não ter visto em nenhum momento meu pai lamentar por aquilo que ele estava passando. Simplesmente se alegrando, cantando e glorificando ao Senhor. Eu não estava conseguindo mais, mas ele conseguia. E ele destacava isso em sua vida. O sofrimento não é inimigo da caminhada cristã. As dores, as dificuldades, que parecem contraditórias, né? Eu estou vindo servir, eu estou vindo trabalhar, e só vem pedrada, e só vem dificuldade, só vem luta. Paulo está falando, parabéns, é isso mesmo. É isso mesmo, bem-vindo. Bem-vindo à nossa caminhada. E aí Paulo relata todos os seus sofrimentos e histórias nessa carta. É importante entendermos que pode parecer contraditório alegria e sofrimento, dor e contentamento, mas na vida cristã isso não é contraditório. Somos chamados a passar por tudo isso e caminharmos assim como Cristo, sofrendo, destacando esse sofrimento, não negou esse sofrimento, mas comprometido com o chamado que Deus o fez para anunciar e fazer a vontade do Pai. Eu e você, como igreja, fomos chamados a dizer, bendito seja Deus. Em segundo lugar, a identidade de Deus e a sua bênção. Paulo identifica, a bênção de Deus no reconhecimento de quem Deus é. Esse Deus não é só bendito, como ele está colocando aqui, mas é o Deus e Pai de Jesus Cristo. Deus é o Pai de Jesus Cristo. Aqui ele está falando de Jesus Cristo como um ser humano, porque ele fala Pai de misericórdias, Deus de toda consolação. Ele está trazendo a figura, a aplicação aqui de Deus como o Pai de Jesus, o sofredor, o servo sofredor. Aquele que veio, aqui ele está enfatizando a humanidade de Cristo. E como Cristo humano teve que passar por tudo isso em prol da glória do Senhor. E observando tudo isso, esse Deus, Pai, Senhor de Jesus Cristo, nas misericórdias e nas consolações, é o Deus que permite que o seu Filho passe por tudo isso até que ele ressuscite. Somente na ressurreição de Jesus crucificado é que assim as promessas de Deus começam a se cumprir nas nossas vidas e no ministério de Cristo, que não mais está em sofrimento, mas está assentado à direita do Pai, glorificado, porque cumpriu a vontade do Pai e porque é Deus. A tensão aqui entre a misericórdia e o julgamento de Deus às vezes fica difícil de se entender, porque como ele começa a dizer, apóstolo, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, enfatizando essa ideia de misericórdia, talvez alguns poderiam entender, mas e o julgamento?
A tensão entre a misericórdia e o julgamento já está aparente desde Moisés. Desde a antiguidade, a justiça e a misericórdia estão, de certa forma, caminhando juntas, mas no nosso entender, militando. Porque o que moldou a história de Israel, claramente, foi a ênfase no julgamento diante do pecado e da ofensa ao Senhor. Mas a resolução chegou. E ela chegou na pessoa de Jesus Cristo, a quem a condenação e a morte foram vencidas, e em quem o dom do Espírito e da vida é dado ao seu povo. É por isso que a justiça e misericórdia que são encontradas em Cristo. O Filho de Deus, Jesus, o Cristo. Nós encontramos Deus em misericórdia absoluta, em misericórdia incondicional. É assim que ele se apresenta em Cristo. Ele se apresentou de forma enfática na lei, podemos observar a graça e tudo mais, mas a manifestação máxima da graça e da misericórdia de Deus é em Jesus, o seu Filho, que é claramente o mediador que levou sobre si todo o pecado, que levou sobre si o juízo de Deus para que nós pudéssemos ser filhos, perdoados. Essa é a identidade de Deus, o Pai de Jesus. Vocês estão olhando para esse tipo de bênção, vocês estão olhando para esse tipo de capacidade, de oratória, de imposição. Eu quero chamar vocês, igreja, Paulo falando, olhem para aquele que é o Pai de Jesus Cristo, aquele que providenciou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, para fazer a sua vontade de nos redimir e salvar. Olhem para Ele. Essa é a identidade de Deus. Voltem-se para Ele, que é isto. Isso é mais importante do que qualquer resultado disso. É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem conhecemos e confessamos como Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. A deserção dos coríntios do Evangelho nada mais é do que a sua expectativa confortável e visível daquilo que desejam. Nesse sentido, o maior inimigo nosso somos nós mesmos. As nossas terríveis expectativas, as nossas terríveis conclusões que chegamos de que tudo será melhor se for assim. Tudo será melhor se assim acontecer. No automático, sem fazermos um contraste claro daquilo que Deus quer nos permitir passar. Como seria muito bom se Deus tivesse curado meu pai. Como seria muito agradável vê-lo aqui testemunhando que foi curado. Deus assim não o quis. Deus assim foi glorificado diante de todo esse sofrimento. E é preciso entendermos, diante da soberania de Deus e da sua vontade, que essas coisas continuarão a acontecer. Deus será glorificado. E nós, como seus súditos verdadeiros, glorificaremos a Deus diante de situações assim. Somos chamados, diante de tudo isso, a reconhecermos a sua graça. A igreja não mais olhava para as circunstâncias. Paulo, nessa perícope, ele vai falar, olha, passei por sofrimentos impagáveis. Olha, eu deveria estar morto com os sofrimentos que eu passei lá na Ásia. Eu estou aqui preocupado com a imaturidade de vocês. É isso que Paulo está falando. Puxa, vocês não sabem o que eu passei lá na Ásia. Mas eu estou aqui, gastando a minha tinta, gastando o meu papel para falar com vocês, por causa dessa imaturidade, desse distanciamento de vocês do Evangelho, da identidade de Deus e da sua santa palavra. Paulo começa a falar sobre isso, porque eles agora estão entusiasmados com os resultados que estão observando desses grandes líderes apostolares. E aqui eles estão ignorando a miséria do mundo. Eles estão ignorando a necessidade de anúncio do Evangelho em outros lugares. Eles estão depositando a sua confiança na criatura e não no Criador. Eles estão depositando a sua confiança no resultado que estão vendo ali. Mas é um resultado aparentemente bom por causa das suas expectativas, mas não são resultados condizentes da graça de Deus.
de um Deus bendito, de um Deus Senhor, de um Deus Pai de Jesus Cristo, de todas as consolações e de toda a sua misericórdia. O objetivo de Paulo aqui é incomodar a igreja de Corinto. Pode isso. Um apóstolo com responsabilidade de anúncio do evangelho da palavra de Deus se incumbir com toda a veemência a incomodar a igreja. Uma igreja que aparentemente estava tudo às mil maravilhas, estava tudo certinho, as coisas estavam acontecendo, o culto uma bênção, as pessoas estavam empolgadas com tudo que estava acontecendo, mas as pessoas se voltaram a isso e se esqueceram do Senhor. E o objetivo de Paulo aqui é realmente tirar as pessoas da comodidade e voltar os seus olhos para o sofrimento deles, sofrimento do mundo, da necessidade do mundo de receber o evangelho que ele é incumbido a anunciar. E eles são convidados a suportar e a passar por tudo isso assim como Cristo passou. A identificação apostólica aqui de Deus feita por Paulo não é uma visão romântica das coisas ou da ordem das coisas. É uma expressão sim de esperança, de confissão em Cristo, mas que penetra a escuridão e a miséria do pecado no mundo. A comunidade da aliança não é uma comunidade fechada onde as pessoas não podem adentrar. Esse é o outro problema, é o outro lado da moeda. Quando nós gostamos tanto da comunidade que estamos vivendo e nós gostamos tanto dos resultados que nós queríamos que tivesse, os resultados de sair, a inconveniência de ser ultrajado ou a inconveniência de perder o aconchego de estar junto com os outros, de estar protegido nessa comunidade e passar sim pela insegurança, por fome ou por ultrajes, por receber esse chamado e ir anunciar esse evangelho, parece-me que a igreja de Corinto não queria. Ela não queria mais se envolver com isso. Mesmo que no decorrer da carta ela se empolga, ela promove a ajuda necessária ali para Timóteo, para Tito, Paulo está chamando essa igreja para olhar não de forma romântica para a sua necessidade. Ela não tem um fim em si mesma. A igreja existe para sair, para glorificar a Deus diante da necessidade escura e miséria do pecado. E é por isso que ele diz que esse Deus é o Deus de toda consolação. É por isso que ele está chamando Deus de Deus da consolação. Ou seja, é assim mesmo, as coisas serão difíceis, mas não haverá perda profunda demais que Deus não tenha a capacidade, o poder de consolar, de encorajar, de enviar ajuda, porque essa é a palavra aqui, quando ele fala do Paracletos, do Paraclesis, a ajuda que chega para ajudar. Ajuda que chega claramente como conforto, como encorajamento ao seu povo. Deus escuta as nossas súplicas e orações. Nós não precisamos ser engessados com medo de orar e Deus não fazer. Cabe a nós experimentarmos, clamarmos a Deus, Ele ouvirá a nossa súplica e manifestará a sua vontade. E sim, glorificaremos a Deus por grandes feitos que Ele fará, porque nós pedimos, porque nós pertencemos a Ele. Ele é o Deus de todo conforto. Conforto não é um tapinha nas costas aqui, não. Aquela mãozinha que a gente passa assim nas costas um do outro. Quando a gente não tem palavra, né? Deus te conforte, meu irmão. Esse conforto aqui é a ação de Deus. É a proposta de Deus, claramente. É a mão de Deus clara, falando, ajudando, mais do que um auxílio externo, promovendo um conhecimento de que Deus se importa conosco e que diante da angústia, sofrimento e lamento, Ele está presente, Ele está agindo. De acordo com o apóstolo, então, a libertação aqui é um conforto, não é apenas uma ajuda externa. Não é uma questão de sorte, de habilidade, de esforço, de piedade.
É a resposta amorosa e cuidadosa de Deus à miséria humana. Não importa que tenhamos trazido esses problemas sobre nós ou diante das dificuldades, podemos clamar e podemos suplicar a graça do Senhor. Às vezes nos envergonhamos diante de Deus. Como é que eu vou pedir a Deus? Você deve ter passado por isso também, não foi só eu. Ah, Deus, não tenho nem coragem de pedir alguma coisa para o Senhor. Fui eu que promovi essa situação. Deus, eu sei. Eu sei que não dá para colocar culpa em ninguém. E olha que a gente gosta de colocar culpas nos outros. Mas, Deus, agora não tem jeito de colocar culpa em ninguém. Mas ainda assim, Deus está conclamando porque Ele é o Deus de graça e misericórdia que conforta. Ele conclama que nós podemos clamar ao Senhor, suplicar a sua graça e misericórdia, que Ele ouvirá e consolará o seu povo. Ele se fará presente. A sua boa mão estará conosco. Isaías 40, verso 1 e 2 diz assim: confortai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém e clamai-lhe que a sua guerra foi cumprida e a sua culpa foi satisfeita, que ela recebeu do Senhor uma dupla recompensa pelos seus pecados. Ele está falando por uma Jerusalém, por um povo que está debaixo do juízo de Deus. Confortai, consolai, encorajai o meu povo. Nada está perdido. A esperança, o Deus e Senhor está conosco. Ele é o Deus de toda consolação. Quando Paulo nos diz que Ele é o Deus de toda consolação, ele vai continuar declarando isso, que esse conforto, que esse encorajamento e que essa consolação que nós recebemos de Deus é transmitida por nós, porque o Pai transmite ao Filho e o Filho transmite a nós. E Paulo está querendo que a igreja participe dessa consolação. Ele quer que essa igreja participe de tudo isso mediante a obra de Jesus completa, que ela também conforte, que isso esteja ligado à sua esperança. Aquilo que foi cumprido em Cristo deve ser desfrutado pela igreja. O conforto, em outras palavras, nada mais é do que o evangelho em ação, pois Deus fala as necessidades humanas por meio dele. É a manifestação do evangelho. É chegarmos com o evangelho. É o evangelho que chegou sobre nós, que nos conduz adiante do sofrimento e luta. Agora somos chamados diante das necessidades e dificuldades humanas, mostrarmos essa chegada de Deus sobre nós e sobre o seu povo. Já viu o evangelho assim? Já imaginou o conforto de Deus assim? Mais do que a sua palavra, mais do que o seu sentimento, ou do que os seus pêsames, você se achegar como conforto de Deus, como providência de Deus, como meio de encorajamento diante de Deus. Você já teve o privilégio de ser isso? Quando eu participava, quando eu ainda fazia o curso de Direito, me lembro na faculdade, até hoje eu não sei direito por que aquela moça que era espírita, ela falou isso. Mas ela estava diante de uma roda e tal, e aí eu cheguei e ela disse assim, nossa, ainda bem que o senhor chegou. Graças a Deus que o senhor chegou aqui. E aí ela começou a falar sobre algumas coisas, me deu uma sensação agradável de saber que, ao menos naquele momento, eu representei diante dela, que era uma pessoa que não era temente ao Senhor, uma referência da graça de Deus. Será isso o nosso compromisso? Experimentarmos um conforto e também anunciarmos esse conforto ao mundo, diante dos fracassos, diante dos pecados, diante do sofrimento. Entendemos que o bendito Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, nos abençoa com as suas misericórdias e nos consola, nos conforta e nos encoraja a continuar a viver. Essa é a expressão adequada que nós somos chamados como igreja a viver. Jonathan Edwards, no seu mesmo livro, Afeições Religiosas, ele fala dos sinais principais das verdadeiras afeições religiosas.
E ele fala que a origem é divina. Ele fala que são fundamentadas na verdade espiritual, não são diante das evidências que o meu coração pode colocar. Ele fala disso como um afeto de santidade, é um amor à santidade e à glória do Senhor e não ao meu bem-estar. Ele fala como resultado de conhecer a Deus, ele fala da transformação do meu caráter. As verdadeiras afeições transformam a vida, ela produz humildade, mansidão, amor, perdão, desejo de glorificar a Deus nas circunstâncias adversas. Ela também produz persistência, constância. Não é porque as coisas estão difíceis que eu vou parar, eu não vou me intimidar diante do sofrimento e dor, mas eu entendo que aquilo faz parte da caminhada e eu continuarei a servir ao Senhor. E a centralidade de Cristo. Cristo é o centro de todas as afeições verdadeiras. Todas as expectativas que você tem precisam estar voltadas à ideia da identidade de quem Deus é, daquilo que Ele fez através de seu Filho, daquilo que Ele se mostra como Senhor, e daquilo que Ele deseja que passemos, que lutemos, glorificando e agradecendo ao seu nome. Paulo não está dizendo que as coisas erradas deveriam ser combatidas. Paulo não está falando que o sofrimento é absoluto. Ele vai falar um pouco lá na frente nessa carta, vai explicar o contraste da ideia de sofrimento. Mas Paulo está falando que o sofrimento e a luta em si não é inimigo de uma ideia de caminharmos para a glória do Senhor. Não tenha isso, não nutra isso. A comodidade ou conforto que talvez possam ser encontrados numa vida religiosa ou numa vida eclesiástica não é absoluta. Não é absoluta. Com toda certeza, Deus nos colocará em situações difíceis para que o seu nome seja glorificado. E eu espero no nome de Jesus que eu e você, que certamente seremos colocados assim, tenhamos o entendimento e a maturidade de reconhecer que Deus é o Senhor e glorificarmos o nome do Senhor, ainda assim, ainda diante de tribulações e dificuldades. Portanto, a identidade de Deus e sua bênção ela é identificada na adoração a Deus e não ao seu resultado, e no reconhecimento de quem Deus é. Que o meu foco e o seu foco estejam voltados para isso. E assim, diante de qualquer circunstância, nos alegremos. Se falta para você alegria, se falta para você contentamento e satisfação, e você confessa diante de todos que você é de Cristo Senhor, alguma coisa está errada. Está faltando entendimento, que não é o sofrimento e a dificuldade que vai tirar a alegria e contentamento de você pertencer e servir aquele que é o seu Redentor e Salvador. Que seja assim no nome de Jesus. Amém.